embora, deixar o seu like. Muda tudo por quê? Porque daí o YouTube vai entender que é uma transmissão relevante, é um conteúdo relevante para a plataforma, porque olha quantos likes tem, olha quantos joinhas essa transmissão tem, ou esse conteúdo deve ser relevante. E aí distribui, né, para outros internautas, para outros espectadores, o conteúdo do Pavivi sem mimimi. Por isso é importante demais o seu like, o seu joinha. Deu no Estadão de hoje, Pavi, que a Caixa Econômica, teme falta de recursos para atender o crescimento do crédito imobiliário em 2025. Estava na capa do Estadão essa, Pavi. Após mais um trimestre de crescimento forte da carteira de crédito imobiliário, que chegou a 754 bilhões de reais, a Caixa Econômica Federal fez um alerta para a necessidade de conquistar mais fontes de recursos para a linha, que enfrenta um dilema com o encolhimento da poupança e a maior participação de captações de mercado mais caras. Abre aspas, os recursos estão no limite da capacidade de financiamento de habitação, fecha aspas, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco na semana passada. O executivo disse que é preciso criar mecanismos que reduzam o custo de capital para a linha, que tem forte efeito multiplicador na economia. E daí a minha preocupação, Pavi. Abre aspas, em 2024 a questão da habitação está resolvida. Em 2025 não sabemos, fecha aspas, disse o presidente da Caixa. Para impedir que o copo fique vazio, Vieira cobrou medidas do governo em 3 frentes: desenvolver o mercado secundário de crédito imobiliário, estimular a participação de fundos de pensão no segmento e destinar recursos dos depósitos compulsórios dos bancos à linha. Dessas três, aliás, só a primeira está sendo resolvida após o ministro da Fazenda editar medidas para fomentar, por exemplo, a negociação de carteiras de imóveis pelos bancos. A Caixa tem despontado no financiamento habitacional desde o ano passado, porque, com juros a 2 dígitos, os bancos privados, que têm um saldo menor de captações via poupança, reduziram as concessões. A Caixa se manteve, mas também foi afetada, pelos saques da caderneta de poupança e teve de reforçar as captações através de letras de crédito, enfim. Para ver o que me chama a atenção dessa matéria, e por isso eu trouxe, é que nessa linha de crédito imobiliário tem concorrência. Entretanto, não é uma concorrência leal, uma concorrência de mercado. A Caixa, lidando com o nosso dinheiro, oferece juros que não correspondem à realidade do mercado e, por isso, não entendo que seja uma concorrência justa. Entretanto, é o nosso dinheiro que está lá na ponta. De que maneira ele vai voltar? Né? Porque se estão usando para crédito imobiliário e vai faltar recursos da poupança, né, e remunerado de uma forma não adequada ou longe da realidade do mercado, eu vou remeter a questões envolvendo a Petrobras, que tem déficit no preço da gasolina e do diesel, diante do preço praticado no mercado internacional. Me lembro daquela questão envolvendo Dilma Rousseff, né, e a energia elétrica, daquele descontão que ela deu e a gente pagando a conta até hoje. Eu olho para um banco dizendo que não vai ter recursos para algo que ele oferece num juros que não corresponde à realidade e me pergunto, isso para em pé? Até quando, Pavi? Olha, essa conta é muito fácil de fazer. Um banco dizer que não tem recurso, ele está confessando que ele não está recebendo em dia. Em primeiro lugar, porque se um banco empresta 10, vamos dizer que ele põe aí um retornozinho de 1 por mês, e ele empresta para 100 pessoas, ele tem 100 todo mês. Desses 100, não vai sobrar dinheiro nas seguintes hipóteses. Primeiro, se ele é um banco caro, tem muito funcionário fazendo nada, que há que se lembrar que a Caixa Econômica é um banco estatal.
E não é de se espantar caso tenha a Aspone a dar com pau. Porque um banco privado tem o quê? Ele tem um número de funcionários e o valor dos salários à medida das suas previsões de lucro. Até por isso os funcionários eles têm participação, né? Tem aquele percentual nos resultados que superam as previsões. Ah, chegou a tanto por cento da previsão, então você tem lá o plano de participação nos lucros e resultados, o PPLR, que é o Sindicato dos Bancários que ainda ajuda a negociar. E os funcionários da Caixa, como é tudo servidor público, então tem aumento, Mesmo que o banco não esteja rendendo, tem aumento. Então a gente primeiro precisa ver, isso aí é uma máquina inchada? Segundo, se não é uma máquina inchada, ele está recebendo, porque se ele recebe, porque existe o cálculo. Existe um cálculo atuarial e o cálculo dos juros. O cálculo atuarial, ele eleva os juros à medida da taxa de inadimplência. E todo mundo paga esse risco. Para quê? Para o banco sempre ter o retorno, para o banco conseguir pagar o seu funcionamento e conseguir fazer novos negócios. Então esse é um segundo problema. Ele está cobrando uns juros que não dá para pagar o funcionamento do banco, que não corresponde o cálculo atuarial e não dá para fazer novos negócios. Ou terceiro, tem taxa de inadimplência? Como é que está essa taxa de inadimplência? Porque a depender da taxa de inadimplência, você não consegue pagar o funcionamento do banco e você não consegue fazer novos negócios. Ou o que é pior, Pitoli, as três coisas juntas. O banco, ele gasta mais do que produz. O banco não faz uma taxa atuarial, então ele está recebendo, mas não consegue pagar. E ao mesmo tempo está tendo prejuízo, porque está tendo inadimplência. Então quando um banco falar não vai ter dinheiro mais para emprestar, meu filho, você pode ter certeza que a desgraça é de um tamanho que a gente não consegue mensurar. E aí quando você vê ainda o método de empréstimo, porque este governo Lula, ele inovou nas garantias. Tem empréstimo que se dá, Pitoli, cuja garantia é o ovo no cu da galinha. FGTS Futuro, por exemplo. E se a pessoa perde o emprego e ela tomou um empréstimo com FGTS Futuro? Que vale lembrar que essas garantias foram criadas pelo governo Lula. Então, e aí, como é que faz? E aí, quem é que responde? O povo. Só que para o povo responder mais ainda tem que aumentar imposto. Então o que vai fazer agora? Uma das alternativas que a matéria citou, para mim é a mais preocupante de todas, é usar o depósito compulsório dos bancos. Porque aí o bicho pega. Porque os bancos privados, eles lucram muito, mas eles são os que mais pagam imposto no país. Uma atividade banqueira, ela é tributada num mínimo de 50% dos ganhos. E fora isso, existe o depósito compulsório, que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que é, para não ter quebradeira, o banco, para funcionar, ele quer emprestar tanto, ele quer operar tanto de dinheiro, tem uma porcentagem que ele vai deixar depositado no Tesouro
para garantir eventual merda. E aí o governo agora está pensando em botar a mão nesse dinheiro que está guardado para evitar a merda. Faz 30 anos que o sistema funciona desse jeito. O depósito compulsório para garantir, para prevenir o país de uma desgraceira como a que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Vale lembrar. Vale lembrar. E se a Caixa está com um problema e ela quer vender carteira de crédito, o governo será, porque a gente não sabe por que não vai ter dinheiro à Caixa, será que ele vai começar a vender título podre? Então ele está começando a fazer uma movimentação que, a princípio, vai ser uma maravilha, porque toda a merda no começo é supimpa. Mas a hora que vem o próximo, meu amigo, é aí que a porca torce o rabo. E se os bancos privados, que já são tributados, já são as empresas mais tributadas, é a atividade empresarial mais tributada, é a atividade banqueira. Sendo eles os mais tributados, eles já têm a concorrência desleal da Caixa Econômica, que é uma estatal. Já tem uma certa concorrência desleal com o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Eles já têm um valor depositado no Tesouro. Aí eles vão ver, o meu dinheiro agora vai para quem está concorrendo deslealmente comigo, vão pegar o meu dinheiro para emprestar mais barato. Então esse anúncio de, nossa, tá um sucesso. Tá tanto sucesso que a Caixa não vai ter mais dinheiro para emprestar. Isso não é boa notícia, não. Isso é boa notícia para tolos.